Olá, na aula de hoje a nossa intenção vai ser falar um pouco sobre circunferência e círculo. Circunferência é um conjunto dos pontos de um plano, cuja distância a um ponto dado desse plano é igual a uma distância específica. Ou seja, uma circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos cuja distância de qualquer ponto, pertencente a esse conjunto até um dado ponto é sempre a mesma. E essa distância nós chamamos de raio e esse ponto a gente chama de centro. Tá? Então esses são os elementos de uma circunferência. Então dado um plano alfa e um ponto O do plano alfa e uma distância r, nós dizemos que a circunferência de centro O e raio r, é igual a qualquer ponto pertencente a alfa, desde que a distância do ponto ao centro O seja igual ao raio. Né? E aí nós temos algumas definições em relação à posição de ponto e circunferência. Quando eu tenho uma distância do ponto que é maior que o raio, eu falo que esse ponto ele é externo à circunferência. Quando ele pertence à circunferência, o ponto está no conjunto dos pontos dessa circunferência. E quando ele está com uma distância menor do que o raio disso, eu vou dizer que esse ponto é interno à circunferência lambda, certo? Então esse é o conceito. O conjunto de pontos internos nós chamamos de o interior da circunferência. O conjunto dos pontos externos a uma circunferência é o seu exterior. Outros elementos que nós temos são os conceitos de corda, diâmetro e raio. Corda de uma circunferência é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Então isso é uma corda. Diâmetro de uma circunferência nada mais é do que uma corda, só que essa corda passa pelo centro da circunferência. E o raio é um segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto da circunferência. Então o raio sempre parte do centro da circunferência e vai até um ponto dela, certo? Bom, visto isso, existe também o conceito de arco de circunferência e semicircunferência. Então, um arco de circunferência ele é delimitado por um ângulo e isso aqui nós chamamos de arco de circunferência, ok? Quando nós temos uma semicircunferência, significa que esse ângulo aqui ele se tornou 180 graus, portanto nós temos meia circunferência com isso aqui, tá? Um arco de meia circunferência, tá? Já a diferença da circunferência para o círculo é que o círculo é um conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado é menor ou igual à distância não nula dada. Então o que isso quer dizer? Qual que é a diferença? Na circunferência, toda a distância tem que ser igual até um certo ponto e esse ponto a gente chama de centro. No círculo, eu posso delimitar qualquer ponto desde que seja igual ou menor do que o raio, que é o que a gente diz. Né? Então, nesse caso aqui, o círculo de centro O e raio R, tá? Vou chamar aqui de círculo de centro O e raio R, ele é C, cujo o centro é O e o raio é R, né? Que vai ser igual ao conjunto de pontos que pertence ao plano alfa, desde que as distâncias do ponto ao centro O é menor ou igual ao raio. Então veja a diferença na definição de um círculo para a definição de uma circunferência, tá? Então é isso. Então, resumidamente, de uma forma mais simplista, circunferência é isso. O círculo é isso e toda a área interna, tá? Resumidamente, tá? Bom, visto isso, nós entramos no conceito de setor circular. O setor circular, ele é delimitado por um raio, por dois segmentos de retas que equivalem ao raio, né, e um arco, né, que é o que a gente diz aqui, um arco. Isso a gente chama de setor circular. Cuidado para não confundir. E um segmento circular, ele é obtido através de uma corda. Então, a área em vermelho eu chamo de segmento circular, tá? Então, visto isso, nós podemos continuar. Bom, uma das coisas importantes dentro do estudo de círculos de circunferência acaba sendo a ideia de tangente.
E a tangente da circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto. Então essa é a definição de tangente. Ela intercepta a circunferência em um único ponto. A reta tangente a uma circunferência tem um ponto comum com a circunferência. E os demais pontos da reta são externos à circunferência. E o ponto comum a gente chama de ponto de tangência. Tá? Dizemos que a reta e a circunferência são tangentes, ok? E nós temos algumas propriedades. Toda reta perpendicular a um raio na sua extremidade da circunferência é tangente à circunferência, tá? Então, toda reta que é perpendicular a um raio é uma reta tangente à circunferência. E toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Então, é uma propriedade de mão dupla, certo? Bom, entendido isso, nós precisamos ter a noção que com a tangente nós conseguimos fazer quadriláteros circunscritíveis que possuem retas tangentes à circunferência, né? Um quadrilátero é circunscrito a uma circunferência somente se seus quatro lados forem tangentes a essa circunferência. Então, eu posso ter um quadrilátero assim, certo? E inscrever uma circunferência nele. Tudo bem que aqui não ficou muito bom, mas a ideia seria mais ou menos essa daqui. A ideia seria mais ou menos essa, tá? Ou seja, um quadrilátero ele vai ser convexo se os seus quatro lados são tangentes à circunferência, tá? E aí nós temos um quadrilátero circunscrito à circunferência, ou uma circunferência inscrita no quadrilátero. E aí nós temos algumas propriedades. Se um quadrilátero convexo está circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados, né? Então o que isso quer dizer? Se esse lado aqui me disse A, esse aqui me disse C e D, então a consequência é que a soma de dois lados opostos, ou seja, A com B, B ao lado oposto a A, é igual a C mais D. Então isso aqui acaba sendo uma propriedade super importante e aplicável de uma circunferência, tá? E se num quadrilátero convexo a soma dos dois lados opostos é igual à soma dos outros dois, então o quadrilátero ele é circunscritível a uma circunferência, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Dado um quadrilátero em que eu verifico essa condição, eu tenho certeza que eu posso inscrever uma circunferência neste quadrilátero, tá? Então, uma condição necessária e suficiente para um quadrilátero convexo ser circunscritivo a uma circunferência é a soma de dois lados opostos ser igual à soma dos outros dois. Isso que a gente chama de uma condição necessária e suficiente, ok? Dentro dos princípios que nós temos de circunferência, isso acaba sendo muito útil durante a resolução de alguns exercícios, né? Vamos fazer um exercício aqui muito comum em provas de vestibular. A hipotenusa de um triângulo retângulo. Opa, pera aí. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar um triângulo retângulo. E ele diz que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 10 centímetros. Então, aqui, 10 centímetros. E o raio do círculo inscrito mede 1 centímetro. Então, eu tenho um círculo que está inscrito a esse triângulo, certo? Ótimo. Vamos. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui um círculo que está inscrito a esse triângulo. Apesar de não ser um quadrilátero, a gente está mexendo com inscrição, circunscrição. Esse círculo vai ter um centro, certo? Bom, ok. E ele diz que o raio mede 1, então eu sempre vou traçar os pontos tangentes,
sempre que você tem uma figura assim, eu recomendo que você trace os pontos tangentes, porque isso aqui acaba sendo um ponto de partida. Então aqui é 90, aqui é 90, certo? Bom, como esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui também será 90. Esse lado mede 1, esse lado mede 1, esse lado mede 1, porque é tudo igual ao raio. Consequentemente aqui eu tenho um quadrado, certo? Observando isso, né, a gente consegue ter algumas noções. Se eu fechar alguns triângulos aqui, olha só que interessante. Nós sabemos que esse lado aqui é igual a esse lado. Hipotenusa aqui estão sendo divididas. E aqui nós temos o ângulo em comum. Ou seja, né, nós temos aqui um caso em que eles compartilham dois lados iguais e um ângulo congruente comum. Então, quando eu dei a aula de congruência de triângulos, eu disse que para ser congruentes, bastaria alguns casos, como o caso lado, ângulo, lado, certo? Ou eles terem um lado congruente e dois ângulos congruentes. Então isso já determina para mim caso de congruência. Olhamos esse triângulo. Nós temos aqui esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então nós temos sim o caso lado, ângulo, lado. Então esses triângulos são congruentes. Logo, eu posso claramente dizer que se essa medida aqui for igual a B, essa medida aqui também será igual a B. E se aqui será B, né, posso dizer que essa medida aqui será 10 menos B. E, da mesma forma, aqui será 10 menos B, porque esses triângulos aqui também são congruentes. Então, aqui será 10 menos B, certo? E aqui a gente já sabe que vale 1. Então, se a gente fosse determinar o perímetro, é só somarmos 1 mais B, somando com a hipotenusa agora, vai dar 10, mais 10 menos B, que é esse lado aqui, mais 1. Ou seja, anula B com B, 10 com 10, 20, com 2, 22. Ou seja, o perímetro foi de 22 centímetros. Um outro tipo de pergunta muito frequente é determinar o perímetro desse quadrilátero, né, circunscritível da figura. Bom, como esses pontos aqui são tangentes à circunferência, é lógico que a figura aqui não está à escala, pessoal, me perdoe, mas de qualquer forma, vale aquela propriedade em que a soma dos lados opostos são iguais. Então, x mais 1 com 3x mais 1 tem que ser igual a 3x mais 2x, ou seja, 4x mais 2 precisa ser igual a 5x. Portanto, 2 é igual a x, né? Passando o 4x para lá e deixando o 2 ali, né? Então, x igual a 2. Visto isso, né? Se x igual a 2, para determinar o perímetro, então é só fazer aqui, ó, x mais 1, ou seja, 2 mais 1, 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 3, 6 com 1, 7, mais 2 vezes 3, 6, certo? Ou seja, 3 com 7, 10, 4 com 6, 10, 10 mais 10, 20 unidades de comprimento, tá? Bom, então, visto isso, acho que ficou bem claro como resolver alguns tipos de perguntas frequentes dos vestibulares, certo? Visto isso, vamos agora falar um pouco sobre ângulos. Na circunferência. Bom, para iniciar o nosso estudo, né,
nós vamos começar com a definição de um ângulo central. O ângulo central relativo a uma circunferência, ele é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Ou seja, dada uma certa circunferência, o ângulo central ele tem o vértice no centro da circunferência. Por isso que esse ângulo aqui eu chamo de ângulo central, tá? Então, se numa circunferência de centro O, o ângulo central determina um arco AB, a gente diz que o arco AB é o arco correspondente ao ângulo central AOB, ou AB é o arco subentendido por AOB, tá? Então, se a circunferência tiver centro O, né, geralmente a gente coloca O no centro, né? Então, tomando-se para unidade de arco, o arco definido na circunferência por um ângulo central, a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Ou seja, o arco AB mede 150 graus. Por quê? Porque o ângulo alfa é de 150 graus. Então, quando a gente fala de ângulo central, a medida do arco definido é igual à medida do ângulo central, ok? Então isso simplifica muito os nossos estudos. Porém, existe um outro tipo de ângulo na circunferência que determina um arco. Eu posso determinar um arco com um ângulo assim, por exemplo. Eu ainda consigo determinar um arco do tipo AB. E ele com certeza vai ter uma medida. Esse arco aqui, com certeza, tem uma medida. E esse ângulo aqui, a gente chama de ângulo inscrito relativo a uma circunferência. Por quê? Ele é o ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados são secantes a essa circunferência, ok? A medida do ângulo inscrito, ele é a medida do arco dividido por 2. Ou seja, né, se esse arco AB aqui tiver uma medida de, sei lá, 100 graus, então aqui vai ser 50. Então é a metade, tá? Isso acontece com uma certa frequência e precisa se saber. E disso nós temos uma consequência muito importante para nós nesse estudo. Por quê? Tecnicamente falando, quando eu tenho uma circunferência e eu faço um ângulo aqui, por exemplo, de 90 graus, automaticamente eu sei que aqui vai ser o dobro. E o dobro de 90, nós sabemos que é 180 graus. Então, o ângulo inscrito aqui, ele está inscrito numa semicircunferência. Todo ângulo reto inscrito subentende uma semicircunferência. Então, um triângulo que tem os vértices numa semicircunferência é inscrito nela, tá? Ou seja, aqui eu consigo facilmente, ó, fechar um triângulo, né? Lógico, passando aqui pelo diâmetro. E aqui nós temos algumas medidas interessantes. Essa medida aqui vale raio. Essa medida aqui vale raio. Essa medida aqui vale raio também, ok? Então, em resumo, todo ângulo reto é inscritível numa circunferência e, reciprocamente, todo ângulo inscrito numa semicircunferência, com os lados passando pelas extremidades, é um ângulo reto, ok? Um outro conceito que eu vou colocar aqui em observação é o tal do ângulo de segmento. O que é o ângulo de segmento? Imagine uma circunferência, como eu desenhei aqui, de centro O, né? E eu faço um arco, né? Determino um arco AB, ângulo central beta, tá? E aí, eu faço uma reta secante, que é essa reta aqui. Então, essa aqui é uma reta secante. Vamos fazer de novo. E essa reta secante, deixa eu desenhar melhor ela aqui, ela sempre vai determinar para a gente, né, um ângulo central. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Tem uma circunferência, tenho o centro, faço uma reta secante.
essa reta secante determina um ângulo central beta. E o ângulo de segmento, ele é o ângulo formado entre uma reta secante, que é essa reta que eu desenhei, tá? E a reta tangente ao ponto. Ou seja, se eu traçar uma reta tangente a esse ponto, né, aqui irá se formar um ângulo alfa, tá? De tal forma que esse alfa vai ser a metade do ângulo beta, tá? Então, isso aqui é muito raro de cair em prova, mas se cair, a maioria erra, porque não lembra do que nós chamamos de ângulo de segmento, que também pode ser chamado de ângulo semi-inscrito, tá? Então, isso acaba sendo importante para a gente conseguir determinar isso daí, ok? Bom, ainda continuando no estudo dos ângulos, agora a gente vai olhar um pouco a questão dos ângulos excêntricos a uma circunferência. Nós podemos ter um ângulo excêntrico interior. Como é que funciona o ângulo excêntrico interior? Eu traço duas retas, ou seja, duas cordas que se cortam em um ponto interior a uma circunferência, como este ponto que está aqui. E claro, né, se esse ângulo aqui é alfa, aqui também seria alfa, porque são opostos pelos vértices. Qualquer ângulo que eu queira calcular aqui, esse alfa ele vai ser calculado da seguinte forma. Ele vai ser nada mais, nada menos do que a medida desse arco A somado com a medida desse arco determinado pelas cordas B, dividido por 2. Então é assim que eu calculo o ângulo excêntrico interior de uma circunferência, ok? Mas nós também temos o ângulo excêntrico, que nós chamamos de ângulo excêntrico exterior. E aí nós temos o ângulo excêntrico do tipo exterior. Se com origem comum, então o que é um ponto excêntrico exterior, né? Eu tenho uma circunferência e eu faço algumas cordas que possuem uma origem em comum. Então, se com origem num ponto exterior, uma circunferência, a gente traça duas semi-retas, ambas secantes à circunferência, ou ambas tangentes, né? Então, posso ter ambas secantes, né? Posso ter também ambas tangentes, também isso pode vir a acontecer. Deixa eu só colocar aqui mais tangente. Isso pode vir a acontecer sem nenhum tipo de problema, ok? Ou, inclusive, pode ter uma terceira situação de uma ser tangente e a outra não, né? Então, existem essas situações. E aqui vai ter um ângulo externo, certo? Será determinado aqui um ângulo externo, ok? Vamos entender alguns casos aqui. No primeiro caso, nós observamos a presença aqui, ó, de dois arcos determinados. Esse arco maior, que eu vou chamar de A, e nós vemos aqui também um arco menor, que eu vou chamar de B, de Bzinho, tá? Nesse caso aqui, nós também visualizamos, de certa forma, dois arcos, certo? Então, ó, um arco maior, que eu vou continuar chamando de A, e um arco menor, que eu vou chamar de B. Tem uma origem num ponto em comum, mas aqui acaba sendo B, tá? E aqui também, a gente vê, de certa forma, dois arcos sendo determinados aqui, nesse sentido, e o outro, que eu vou mudar a cor para você visualizar, nesse sentido. De toda a forma, tá? Sendo A e B as medidas dos arcos, e em geral como A sendo o arco maior, a gente determina o ângulo X, que é um ângulo excêntrico exterior, como sendo A menos B dividido por 2. Então, não vou deduzir a fórmula aqui, mas é importante que se saiba disso aí para as provas. Vamos tentar aplicar alguns exercícios aqui. Vamos supor que eu tenha esse caso, que tenha essa reta aqui e o arco aqui mede 120, eu quero determinar x. Bom, eu traçando aqui, sei que esse ângulo aqui valerá também 120. E nós vimos que esse ângulo
é a metade do ângulo central. Portanto, x será 60. Aqui, nós vimos que será 150 mais 50 dividido por 2, ou seja, 200 dividido por 2, esse ângulo será de 100 graus, certo? Então, é super importante saber isso para aplicar na hora das provas, ok? Vamos para mais um exemplo. Calcular esse ângulo excêntrico exterior à circunferência. Bom, eu tenho que determinar quanto que vale esse arco aqui, menorzinho, né? Toda a circunferência é 360 graus. Como ali já existe 230, então aqui falta 130 graus. A medida de x será então 230 graus menos 130 graus dividido por 2, ou seja, né, 100 graus dividido por 2, logo esse ângulo será de 50 graus, ok? Então, isso aqui acaba sendo de muita importância para saber aplicar. Bom, dando continuidade aos estudos da circunferência, agora a gente vai comentar um pouco sobre a potência de ponto. Bom, se por um ponto P passam duas retas concorrentes que interceptam a circunferência em A, B, C e D, nós temos algumas propriedades que nós chamamos de potência de ponto aqui na circunferência, ok? Bom, nesse caso, qual é a propriedade? Nós vamos relacionar medidas, né? Em que a medida PA, então PA vezes PB será igual a PC vezes PD. É uma fórmula bem famosa, né, da gente relembrar, certo? E isso acaba sendo extremamente útil, né? Então, se duas cordas de uma mesma circunferência se interceptam, então o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas das duas partes de outra, né? Então, um caso clássico que isso vem aparecendo em provas é, por exemplo, se aqui me disse, sei lá, 3 e 2 e aqui me disse x e 4. Então, como diz o enunciado, o produto das medidas das duas partes de uma corda é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Ou seja, né, x vezes 2 igual a 3 vezes 4. Portanto, vai ficar 3 vezes 2, x igual a 6. Ok? Então, potência de ponto. Uma parte super importante da gente determinar. Existe uma outra situação. A outra situação é exatamente essa. Se por um ponto P exterior a uma circunferência nós conduzimos dois segmentos secantes, que é o PA e PC, então o produto da medida do primeiro, que é PA, pela sua parte exterior, que é PB, ou seja, PA vezes PB, vai ser igual ao produto da medida de PC vezes PD, tá? Então, aqui também vale, né, que PA vezes PB será igual a PC vezes PD. Aqui também vale isso, mas a gente tem que se atentar às nomenclaturas aqui dos pontos, né? Então, vamos supor, né, em uma certa ocasião, que aqui vale a 4, 5, 3 e x. Então, PA seria tudo isso, né? Então, 4 com 5, 9 vezes PB, 4 é igual a PC, que será 3 mais x, vezes PD, que vale 3. Né? Então, 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 4, 12, é igual a 3 mais x, portanto, x será igual a 9. Então, isso é o conceito que nós temos de potência de ponto, ok? Vamos agora falar das medidas de comprimento de uma circunferência ou de um arco de circunferência.
Acredito que aqui seja mais tranquilo. Quando eu tenho uma circunferência com raio R, o comprimento dessa circunferência será 2π vezes R, né? Porém, e se eu tiver um setor agora, ou seja, né, não um setor circular, mas vamos assim dizer, um arco de circunferência. Eu quero determinar a medida desse arco de circunferência, né? Bom, posso fazer uma regra de 3. Se aqui fosse alfa, eu poderia, ou melhor assim dizendo, né, se o ângulo aqui é alfa, o comprimento aqui é L, eu poderia dizer o comprimento de uma circunferência total, que é de 360 graus, é 2πr. Com o ângulo central alfa, eu vou ter L. Então, esse L será πr alfa dividido por 180 quando você acabar simplificando, certo? Bom, se for em radianos, né? Então, a medida de L será a medida do alfa em radianos vezes o raio, né? Na aula de trigonometria eu insisto muito nesta fórmula aqui, tá? Então isso é o que nós temos que lembrar de comprimento de circunferência, ok? E por fim desta aula, porém não menos importante, nós precisamos determinar a área de uma circunferência, que geralmente nós estudamos em área de superfícies planas, mas eu resolvi deixar uma aula completa de circunferência, né, nesse módulo inteiro, ok? Bom, todos devem se lembrar da fórmula da área de uma circunferência, né? Então, quando eu tenho essa circunferência, a área dela será dada por πr ao quadrado, certo? E se eu quiser calcular a área de um setor circular, que eu vou chamar de S, será alfa dividido por 360 vezes πr ao quadrado, ok? Você pode fazer uma regra de 3 e você vai cair nessa fórmula também, tá? Você pode ter certeza disso, tá? Então, essa vai acabar sendo a área do setor circular, ok? Bom, e nós temos também a área de um segmento circular. Calcular a área do segmento circular, você não necessariamente vai precisar decorar fórmulas, mas vamos supor que eu queira calcular imediatamente a área desse setor, desse segmento circular, não um setor, né? Mas a área deste segmento circular, tá? Bom, para calcular a área do segmento, então só para lembrar, isso aqui é a área do setor. E agora eu quero calcular a área do segmento, né? Esse segmento, ele vai ter uma medida de um arco de circunferência que vai ser dado por L, ok? Como que eu posso determinar? Eu vou ter a medida do ângulo central. E como que eu determino a área, então, deste segmento circular? Eu poderia fazer a área do setor, que seria tudo isso daqui, em amarelo. Isso aqui daria a área do setor. E eu descontaria a área deste triângulo. Desconta a área do triângulo. Veja que o que vai sobrar é exatamente a área do meu segmento circular, né? Então, a área deste segmento será dado pela área do setor, certo? Então, a gente pode, usando o ângulo em radianos, porque eu sempre insisto nas aulas de medidas angulares que o certo é sempre usar o radianos, usando em radianos, como que vai ficar essa história? Bom, vamos calcular a área do setor primeiro. Então, isso aqui vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Bom, vamos lá então. A área do setor. A área do setor circular, tá? A gente pode usar, se esse ângulo aqui for alfa, né? Evidentemente, a gente pode fazer uma formulazinha. Quando a circunferência mede 2π, a área será πr ao quadrado. Medindo alfa, vou calcular a área do setor, que será S. Bom, então S será πr ao quadrado, ok? Vezes alfa dividido por
2π. Então, anula π com π. Então, a área do meu setor circular em radianos ficou πr ao quadrado, alfa r ao quadrado, dividido por 2. Tá? Agora, nós precisamos calcular a área desse triângulo, cujas medidas aqui são iguais a r os lados. Então, a área do triângulo, eu posso usar a fórmula do AB seno de alfa dividido por 2. Será r vezes r, r ao quadrado, seno de alfa dividido por 2. Tá? Então, por fim, calculando então a área do meu segmento, isso aqui será alfa πr ao quadrado sobre 2 menos alfa r ao quadrado sobre 2 menos r ao quadrado seno de alfa sobre 2. Ou seja, alfa r ao quadrado menos r ao quadrado seno de alfa, tudo sobre 2. Então, a área do segmento será, deixando o r ao quadrado em evidência e o 2, r ao quadrado sobre 2, que multiplica alfa em radianos menos seno de alfa, né? Lembrando que alfa tem que estar em radiano, tá? Para usar essa fórmula aqui. Então veja que não precisa decorar, basta você se lembrar deste caminho, né? Simplesmente. E uma outra situação que vários vestibulares fazem é pedir a área da coroa circular. Então tem duas circunferências, né? Uma de raio Rzinho e a outra de raio Rzão. Bom, para determinar essa área da coroa, que seria essa área aqui, em verde, que a gente chama de área da coroa circular, então é importante saber esse termo também. Para calcular ela, eu faço a área maior, que seria πr ao quadrado, menos a área menor, πrzinho ao quadrado. E você pode até deixar o π em evidência, né? E deixar escrito dessa forma. Mas veja que não precisa também decorar isso, né? Não existe, na minha visão, uma grande necessidade para isso vir a acontecer, ok? Bom, acredito que essa aula de circunferência ficou bem completa, né? Deu para abordar relativamente tudo o que precisaria saber para o vestibular de mais importante, né? E qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.